Boa noite, professora. Boa noite.
Isso aí é só quando não arrumava a cabeça. Bota. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite.
Bom, pessoal, sempre dou uma guardada até as 7h10, tá? Para o pessoal ter tempo de chegar do serviço. Então, eu vou começando a aula de hoje. Todos estão me escutando bem? Beleza. Positivo. Beleza. Tranquilo, então. Como eu disse na aula de ontem, quando eu mostrei o cronograma, hoje nós vamos ver a questão da identificação e simbologia dos instrumentos. Então, os diagramas PID, que a gente chama, tá? Que é muito comum nas empresas, tá? Esse tipo de diagrama para a gente conseguir identificar que tipo de instrumento é, onde ele está localizado, qual o tipo de suprimento que ele recebe, se ele é ligado na energia elétrica, se ele é ligado, se ele recebe um sinal pneumático, esse tipo de coisa. A partir desses diagramas a gente consegue ver se o instrumento ele está instalado no campo ou se ele está instalado no painel, qual a localização específica dele dentro da planta, né? Porque a gente tem a identificação da malha, a qual ele pertence. Então, todas essas informações ficam nesse diagrama PID, e é isso que a gente vai ver na aula de hoje, esse tipo de questão, como que a gente faz a identificação desses instrumentos. Vamos fazer alguns exemplos na aula de hoje, tá? Que essa aula de hoje vai ser o conteúdo para o nosso trabalho, que vai valer 4 pontos. Tá? Então, é uma matéria relativamente tranquila, tá? Porque vocês vão ver que tudo tem nas tabelas, vocês só vão consultar. Eu até já fiz o recorte das tabelas para mandar para vocês. Mas é muito importante para quem trabalha realmente na indústria e nesse ramo, tá? Então, como eu falei ontem, no início, as questões relacionadas à automação, principalmente, elas não eram padronizadas, tá? Cada um fazia o que queria na sua empresa, da maneira como queria, chamava os instrumentos da maneira como achava melhor. Só que isso dificultava tanto a comunicação dentro da própria empresa, dos próprios instrumentos, quanto a comunicação com pessoas de fora. Então, ter que mandar o projeto para ser aprovado para algum lugar, ou se tu quer vender algum projeto para uma determinada empresa e tu fala numa linguagem e a empresa fala na outra, ninguém se entendia. E aí foi pensando nessas coisas que se resolveu unificar algumas coisas, definir uma série de conceitos para que todo mundo conversasse da mesma maneira. E com a identificação dos instrumentos não foi diferente. Então, surgiu, tá, essa norma que padroniza essas questões para que a maneira como eu chamo o instrumento aqui numa empresa em Rio Grande é a mesma maneira que eu chamo um instrumento em qualquer outra empresa do Brasil ou do mundo, tá? Só, claro, considerando a mudança do idioma, né? Então, foi dessa maneira que surgiu essa parte da identificação dos instrumentos, visando, então, a uniformidade na identificação, a facilidade no entendimento desses diagramas e a facilitar a comunicação entre os usuários, projetistas e fornecedores. Tá? Então, esses foram os motivos pelos quais se foi padronizada essas questões. Foi então que surgiu a padronização ISA, tá? Que a gente chama. Então, que é essa simbologia, codificação utilizada na área da instrumentação. Então, é a mais utilizada, mundialmente conhecida e aplicada com esse intuito. Então, essa padronização, ela considera que cada instrumento
ou função programada será identificado por um conjunto de letras. Então, a partir do conjunto de letras, a gente consegue identificar que tipo de instrumento é e qual variável que ele mede. Então, por exemplo, se é um controlador de vazão, se é uma válvula de nível, esse tipo de coisa a gente consegue identificar com o conjunto de letras. E com o conjunto de números, a gente vai identificar o local a qual esse instrumento pertence na nossa planta. Tá? Então, aqui eu só coloquei para vocês saberem, conjunto de letras classifica funcionalmente o instrumento e o conjunto de números indica a malha ao qual o instrumento pertence. E aí a gente pode ter várias letras, tá? Então, eu posso ter só 2 letras, eu posso ter 3 letras, eu posso ter até 4 letras. O mais usual são 2 ou 3 letras. E aí a gente tem grupos de letras. Eu vou explicar e depois, quando eu mostrar na tabela, acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, o primeiro grupo de letras, tá? Ele é composto por 2 opções. Tá? Ele tem a função de identificar qual a variável que está sendo medida. Tá? Então, no caso, vai ser a minha grandeza em questão. Então, se eu estou medindo nível, se eu estou medindo vazão, se eu estou medindo temperatura, pressão. Isso é indicado pela primeira letra, tá? E aí a segunda letra, que é a modificadora. Então, se eu estou medindo uma pressão diferencial, por exemplo, eu não posso usar só o P indicando a pressão. Eu preciso acompanhar esse P da letra D para indicar que é uma pressão diferencial. Tá? Mas na maioria dos casos, em grande parte, a gente utiliza somente a primeira letra desse grupo. Tá? Essa primeira letra a gente sempre vai usar. Já o segundo grupo de letras, ele é responsável por identificar a função. Então, a partir dele eu vou saber se eu estou falando de um sensor, de um controlador, de um transmissor, de um indicador, de uma chave, enfim, qual é a função desse instrumento no meu sistema. Tá? E aí dentro desse grupo a gente pode ter até 3 letras. A primeira que vai indicar a informação, a segunda a função ativa e a terceira que vai ser o modificador, que geralmente a gente utiliza quando a gente está falando de nível, tá? E aí para indicar o nível alto e o nível baixo. Mas tudo isso vai ficar mais fácil, essa identificação desses grupos, agora quando eu mostrar a tabela para vocês. Essa aqui, eu recortei, tá, a tabela para colocar aqui, então tem 2 slides aqui, a gente tem da letra A até a M. E esses grupos que eu falo são esses aqui. O primeiro grupo de letras, então a variável medida, que aí a primeira letra é a modificadora, e o segundo grupo de letras, que pode ter até 3 letras, tá? Então, para cada uma a gente tem mais de uma opção. Então, se eu tiver, por exemplo, um CC, eu vou ter um controlador de condutividade, porque eu tenho 2 opções para a letra C. E aí vocês vão consultar essa tabela, vão ver qual é a letra ali de identificação, qual é a tag daquele instrumento, e vão consultar a tabela. Aqui a tabela de A a M, aqui a tabela de N a Z, tá? Como é que vai funcionar isso? Tá? Por exemplo, eu tenho um PIC, tá? PIC. Eu vou anotar a informação. Deixa eu pegar aqui a anotação. PIC. O meu P, eu consigo ver aqui que é pressão, porque ele é a minha primeira letra. Então, a minha primeira letra, o P quer dizer
pressão. A minha segunda letra é o I. Deixa eu ir para o outro slide. Minha segunda letra é o I. Então, eu já estou fazendo... Deixa eu aceitar aqui outro colega. Já estou fazendo parte do meu segundo grupo de letras. Por quê? Porque o I é a segunda letra. A primeira letra não conta, então ele não pode ser corrente alternada. Como segunda opção, ele não tem nada, ou seja, ele não tem função modificadora. Então, eu vou para o segundo grupo de letras. E aí eu vejo que o meu I quer dizer que ele é indicador. E a minha terceira letra, minha próxima letra, é o C. Se eu for na linha do C, eu vou ver que ele tem como opção de ser um controlador. Então, o PIC, que a gente chama, né, quer dizer pressão, indicador, controlador. Só que a gente faz a leitura de trás para frente, e não de frente para trás. Então, quando eu for escrever, eu vou dizer que ele é um controlador indicador de pressão. Tá? Esse é o cuidado que vocês têm que ter. Quando eu vou verificar na tabela, eu vou ver a primeira, depois a segunda, depois a terceira. Mas na hora de escrever, eu vou escrever de trás para frente. Depois acaba que fica um pouco mais automático, porque muitas letras elas vão se repetindo. A gente usa muito a questão do controlador, do indicador e do transmissor, principalmente. Tá? Então, acaba que daqui a pouco ele acaba ficando mais fácil, e aí vocês já nem consultam tanto a tabela. Então, no caso do PIC, é um controlador indicador de pressão. Vou apagar aqui para mostrar os outros. O segundo exemplo é um TT. Vou lá no TT, a primeira letra, bom, é temperatura. A segunda letra é T também, a outra opção é transmissor. Como eu tenho que ler de trás para frente, eu vou dizer que ele é um transmissor de temperatura. Tá? Aqui eu tenho um FQI. Bom, F na primeira letra é vazão. Q na segunda letra é totalização. Era F, QI. E o I é o indicador. Então, eu vou dizer que ele é um indicador e totalizador de vazão. Certo? Um LV, a primeira letra é o L. O L na primeira opção é nível. O V na segunda opção é válvula. Como eu leio de trás para frente, eu tenho uma válvula de nível. Tá dando para pegar, pessoal, a ideia de como se utiliza essa tabela? Sim, tá tranquilo, professor. Também achei, tá tranquilo. Ok, tranquilo, professor, também. Beleza. Se alguém não estiver conseguindo acompanhar, não tem problema, eu tento explicar de outra maneira. Tá? Então, essa vai ser sempre a ideia. A gente vai olhando a primeira, a segunda, a terceira, ou quarta, até se tiver, e aí a gente depois faz a leitura de trás para frente. Aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? Lembrando, aqui eu estou só falando da identificação do conjunto de letras. Depois,
a gente tem a questão dos números. Aqui eu já coloquei um exemplo completo, tá? Que a gente teria uma tag, por exemplo, com TRC 2102A. O que é esse TRC? Bom, o TRC é a tag que identifica a função do meu instrumento. Então, eu vou ver que ele é um controlador e registrador de temperatura, tá? Aí eu tenho um segundo grupo, que são os números, então o 2102. E aí eu posso ter sempre assim, ó, eu posso ter 2, 3 ou 4 números, tá? Se eu tiver 2 números, eu só vou ter a área em que esse instrumento está localizado. Se eu tiver 3 ou 4 números, além de ter a área, que é identificada pelos 2 primeiros números, eu vou ter também a malha a qual ele pertence. Por quê? Pensando numa empresa grande, tá? Eu tenho uma área de atividade, eu tenho várias áreas de atividade, mas uma área de atividade ela também é muito grande. Então eu tenho que dividir ela por malhas, tá? E aí eu preciso identificar isso, porque qual é a ideia do diagrama? É quando eu pegar aquele papelzinho que vai ter todo o diagrama do meu sistema, eu vou olhar para ele e eu vou saber, bom, esse meu instrumento ele está localizado na área 21, na malha 02. Então, eu sei especificamente onde ele está. Eu não tenho que ir à cata do instrumento, certo? Não tenho que ficar procurando. Vou receber a informação de que tal instrumento ele está com problema, tem que ser trocado, tem que sofrer algum reparo. Então, eu vou pegar e vou olhar naquele meu diagrama e vou saber exatamente onde está esse instrumento. O que acontece é que, às vezes, a gente tem, numa mesma área, numa mesma malha, vários instrumentos iguais. Então, vamos supor que eu estou falando de um sistema onde eu tenho um tanque, e nesse sistema eu tenho diversos medidores de nível. Então, eu teria que... Tudo essa parte seria igual. A parte da identificação funcional e a parte da identificação da malha. E aí, como é que eu sei? Como é que eu diferencio os instrumentos? Através do sufixo. Então, esse aqui é o exemplo de uma tag mais completa possível, tá? Onde eu tenho o conjunto de letras, que vai identificar a função, o conjunto de números, que vai identificar tanto a área quanto a malha, e o sufixo, que é para diferenciar os instrumentos. Vocês vão ver que, quando a gente fizer os exemplos, às vezes isso é importante, essa questão do sufixo. Se eu tiver, por exemplo, um FT 2103, bom, a primeira letra é o F, ele quer dizer vazão. A segunda letra é o T, ele quer dizer transmissor. Voltando lá na tabela, a primeira letra é o F, quer dizer vazão. A segunda letra é um T, quer dizer transmissor. Então, ele é um transmissor de vazão, tá? O 21 quer dizer que ele está na área de atividade 21, e o 03 quer dizer que a malha a qual ele pertence é o 03. Se eu não tenho sufixo, quer dizer que eu não tenho outro transmissor de vazão naquele local, somente esse. Tá? Aí aqui, até aqui, a gente está falando de como identifica. Tá, mas como é que vem isso no diagrama? Não sei se algum de vocês já viu um diagrama desses. Ou de repente viu e nem sabe que isso é um diagrama PID. Deixa eu pular aqui para mostrar. Isso aqui, por exemplo, é um diagrama PID, tá? Essas bolinhas com a identificação dentro. Até agora a gente viu como que a gente identifica
essas informações. Então, eu sei que tipo de instrumento eu estou lidando e onde ele está. Só que, se vocês notarem nessa figura, eu tenho alguns que têm um quadrado, outros só tem a bolinha, outros têm um quadrado com um risquinho no meio, outros não vão ter. Isso quer dizer alguma coisa também. Isso quer dizer se ele está no campo, se ele está no painel, se ele é um instrumento discreto, se não é. Então, isso também faz parte da padronização da ISO. Assim como essa questão de ser pontilhado, ter esse outro formato, que é uma bolinha e uma linha contínua, ter a linha toda contínua. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que tipo de alimentação ele recebe. Qual a ligação que esse instrumento recebe. Então, tudo isso também faz parte da norma. Aqui a questão dos símbolos gráficos. Então, por exemplo, se eu tiver só uma bolinha, que nem eu tenho em alguns casos, eu vou dizer que se trata de um instrumento discreto montado no campo. Tá? Se eu tiver a bolinha com o traço no meio, eu vou dizer que é um instrumento discreto que está localizado no painel. Se eu tiver o quadrado no meio, aí ele já não é mais discreto, ele já é compartilhado. Então, esse tipo de informação vocês também vão analisar. Tá? Mas também é só consultar essa informação aqui, olhar qual é o desenho lá no diagrama e vão conseguir fazer a identificação. Aqui tem um exemplo, não sei como é que tá aí para vocês, para mim, porque alguns devem estar olhando pelo celular, mas se vocês forem ver, deixa eu tentar pegar um... Consegue ver o ponto vermelho que eu tô aqui? Sim. Ok. Sim, sim. Além do quadradinho que tem de identificação, tem um quadradinho menor aqui em cima. Tá? Nesses 3 primeiros aqui. Todos eles têm um quadradinho menor. Isso, positivo. O que é esse quadradinho menor? Esse quadradinho menor é para identificar a função. O que quer dizer? Então, quer dizer que, por exemplo, se eu tiver um sinalzinho de mais, quer dizer que naquele instrumento eu estou realizando uma operação de soma. Tá? Se eu tiver uma raiz quadrada, quer dizer que naquele instrumento eu vou estar fazendo a extração de uma raiz quadrada. Então, é uma maneira de identificar para quem está fazendo a leitura daquele diagrama que tipo de função aquele instrumento está executando. Então, todas elas são tabeladas, estão aqui nessa tabela que eu trouxe para vocês, e aí vocês vão fazer a identificação de qual símbolo aparece ali. Geralmente, se utiliza muito questão de soma, de integração, tá? Porque aqui tem proporcional, integral, derivativo, então, geralmente, quando a gente tem um controlador de alguma coisa, a gente pode ter essa identificação para identificar qual tipo de controle está sendo feito naquele controlador, tá? Então, são os mais utilizados. A questão da função do tempo também, quer dizer que aquele instrumento ele varia a sua informação ao longo do tempo. Então, sempre que eu tiver essa identificação de um quadradinho menor na parte superior, ele quer dizer que tipo de função aquele instrumento desempenha. E a questão dos sinais é que tipo de sinal ele tem, tanto de entrada quanto de saída, tá? Então, se for um contínuo, é um suprimento, se for contínuo com 2 tracinhos, é um pneumático. Aquele que a gente viu no exemplo, que é o contínuo com umas bolinhas, quer dizer que é uma ligação por software. Aí, geralmente, é quando a gente tem ligação de instrumentos no painel, tá?
Sinal elétrico, ou é o tracejado, ou é o contínuo com 3 risquinhos. Então, isso são opções, tá, de sinais que a gente vai ter, que aí a gente vai conseguir identificar. Então, comecei com um recorte de um diagrama para a gente fazer a identificação, para a gente ir exercitando, tá? Então, aqui, quando eu tiver isso aqui, ó, que eu tenho aqui em cima, que é um tiozinho de cada lado, isso aqui quer dizer que o sistema continua para qualquer um dos lados. Foi feito um recorte dele, tá? Então, aqui eu tenho duas opções. Eu tenho um FT201 e eu tenho o FR201. Bom, o 201, eu vou saber que os dois primeiros números se referem à área, então ele está localizado na área 20. E o terceiro número, que é o 1, significa a malha que ele está. Então, ambos estão na área 20, na malha 1. Tá? O FT, se eu consultar lá a nossa tabela, a primeira letra F quer dizer vazão e o T na segunda quer dizer transmissor. Então, o meu FT201 é um transmissor de vazão. Já o FR, bom, eu sei que o F na primeira letra é uma vazão. O que é o R na segunda letra? Vou lá consultar minha tabela e vou ver que o R na segunda letra é um registrador. Então, nesse caso, eu tenho um registrador de vazão, certo? O que falta identificar aqui? Bom, falta identificar que sinal é esse aqui. O sinal tracejado, vamos voltar lá só para vocês verem. O sinal tracejado com 2 pontinhos significa que a alimentação desses instrumentos é um sinal pneumático, certo? Então, isso aqui quer dizer que é um sinal pneumático. Ah, mas eu não sei se esse sinal é de entrada ou de saída. Bom, se ele não tem identificação de seta, porque alguns vão ter, tá? A identificação da seta entrando ou saindo do instrumento, esse sinal é tanto de entrada quanto de saída, tá? Se eu tiver a setinha, eu vou ver o sentido da seta para colocar se ele é um sinal de entrada ou um sinal de saída. Tranquilo, pessoal? Só para vocês não copiarem aqui. Ah, se eu tiro, ele sai. Agora eu vou pedir para vocês anotarem essas 4 tagzinhas, esses 4 desenhozinhos, e aí eu vou colocar depois lá na tabela para vocês fazerem a identificação. Não sei se todos estão enxergando, mas se não eu coloco aqui. Ó. LT. E aí, professora? Oi. Ele só começa ali, a identificação ali se ele é pneumático, se ele é elétrico, só depois do primeiro gráfico ali? Sempre assim? Depois do primeiro... Deixa eu voltar no anterior aqui pra gente. Do primeiro instrumento? Aqui, tu diz? É.
Não, é que assim, ó, essa parte para cima, ela tá indicando que foi recortada, tá? Eu tirei uma parte para começar com um exemplo simples. Ah, mas no outro ali tinha um vaso, eu acho, um tanque, né? Isso, o Esse aqui, tanque. tá, aí do tanque até o instrumento não vem nada. Não, É porque isso normalmente aqui, assim? esse LT vai ser um transmissor de nível, ele vai estar, vamos dizer, acoplado ao tanque. Tá. Então ele não tem, ele só vai Tanto a no início partir como do no final ele não. isso, ele só vai até o primeiro, a partir do primeiro instrumento, né? Tá. Então a gente tem um LT-103. Um LCR-103. As coisas já estão abertas, já tem isso no centro. Uma outra coisa que tem, se vocês notarem, aqui a gente tem o desenho de uma válvula, tá? Também tem continuação para os lados, tá? Por que essa válvula ela não tem uma tag, tá? Eu poderia ter ali, como eu estou falando de nível, eu poderia ter um LV ali, e me diria que eu teria uma válvula de nível, tá? Geralmente, esse tipo de diagrama, ele identifica os sistemas que estão interligados, os sistemas automatizados, tá? Aquela válvula ali, ela provavelmente seja uma válvula que tenha que ser acionada de forma manual. E aí ela não tem uma tag associada a ela, mas como ela consta no sistema, uma válvula, ela aparece o desenho, a simbologia de uma válvula, tá? Mas ela não tem a tagzinha redondinha associada a ela por esse motivo. Digo, ela tem ali o sinal que ela recebe, vai receber um sinal pneumático, mas o acionamento dela não é feito de forma automática. Filho. Uma bola? Não era assim. Era só uma coisinha assim, ó. Normal. Dá Coisinha aí, dificuldade. Marcelo. Vacilando, hein, Marcelo? Coisinha. Que coisinha é esse aí, Marcelo? São debochados, hein? Pô, tá louco, hein? O cara não pode nem conversar. Não dá pra deixar furo nenhum, hein? Bata louco, hein? Ei, professora, tem como botar na tabela para nós, por favor? Já todo mundo já copiou?
Já. Deixar um tempinho nessa e passo para o outro e depois passo para a de simbologia. Eu fiz um PDF com essas tabelas. Quem quiser, eu vou até botar ali no grupo. Já botei no grupo lá da turma a norma para consulta, que são as tabelas, tanto essa tabela quanto as de simbologia. Ia falar alguma coisa, Luiz? Então, o que vocês precisam identificar, tá, em cada um? Vocês precisam identificar a parte das letras, a parte dos números, a questão do desenho, dizer se ele é montado no campo, se ele é no painel, se ele é um instrumento discreto, se ele é um instrumento compartilhado, e quais os sinais de entrada e saída, tá? E vai ser isso que vai cair no trabalho. Eu vou dar um diagrama para vocês, com o número X de instrumentos, e vocês vão ter que identificar todos eles, dizendo o que quer dizer o conjunto de letras, o que quer dizer o conjunto de números, a simbologia e os sinais. E aí vocês vão ter as normas para consultar. Vai ter que colocar também se ele está no campo, se está onde ele Isso. está localizado. Isso. A ideia é que você... Deixa eu tentar colocar. A ideia é que vocês criem mais ou menos uma tabela, tá? Na avaliação. Então, vocês vão colocar a tag, vão colocar a identificação funcional, que são as letras, a identificação da malha, que são os números, então vão colocar ali qual a área de atividade que pertence, qual a malha, tá? A simbologia, então vamos dizer se ele está montado no campo, se ele está no painel, se ele é discreto, se ele é compartilhado, e qual o sinal de entrada e saída. Se tiver a seta, vocês vão ter que dizer, ó, de entrada é tal e saída é tal. Se não tiver, é o mesmo de entrada e saída. Então, a ideia vai ser basicamente essa. Vocês vão montar uma tabela, vão colocar ali, tal tag, quer dizer isso, as letras, quer dizer isso, os números, a simbologia é tal e o sinal de entrada e saída é tal.
basicamente, é isso. Imaginem que cada coisa disso aqui é uma coluna, no caso, né? Vou passar aqui para simbologia. Oi, Alice, eu não estava conseguindo mexer no PC, voltei pro celular, tá? Tá, não tem problema. Não estava chegando a... Eu deixo sempre aberto aqui a questão para sempre, se alguém cair ou entrar atrasado, assim, eu tá sempre conseguindo ver para aceitar vocês. Beleza. Todos pegaram a questão da simbologia? Posso passar para a tabela dos sinais? Então, o que que a gente tem aqui? O primeiro instrumento, o LT. O LT quer dizer um transmissor de nível, tá?
a área dele é a 10 e a malha dele é a 3, tá? E ele tem um sinal de entrada e de saída pneumático, tá? E ele é um instrumento discreto montado no campo, tá? Porque ele só tem uma bolinha sem nenhum traço no meio. Tá? O próximo, o LCR. Então, o L quer dizer nível, o C controlador e o R registrador. Então, quer dizer que é um registrador e controlador de nível. Também localizado na área 10, na malha 3. Tá? Sinal tanto de entrada quanto de saída é pneumático. Tá? E ele, diferente do anterior, tá? Que o anterior só tinha a bolinha, não tinha o traço no meio. Então, ele é esse primeiro modelinho aqui. O que ele quer dizer? Que é um instrumento discreto, só que em vez de ser montado no campo, ele está no painel. Tá? Isso é uma característica, tá? Dificilmente tu vai ter um controlador que não esteja no campo. O controlador geralmente está localizado no painel. E os instrumentos de medição, o sensor, o transmissor, geralmente eles estão localizados no campo. Tá? A tagzinha de baixo, então um LCT, então a lógica é quase a mesma da anterior. O L quer dizer nível, o C quer dizer controlador e o T transmissor. Então é um transmissor controlador de nível. Assim como o anterior, é um instrumento discreto montado no painel, que tem como sinal de entrada e saída um sinal pneumático. Tá? Diferente do instrumento anterior, esse se encontra localizado na malha 4. Tá? Se vocês forem ver aqui, eu tenho um outro LT, então um transmissor de nível, e aí aqui que eu destaco para vocês a importância de se utilizar a questão dos números, tá? Porque se eu só colocasse o LT e eu fosse pegar esse diagrama, bom, eu vou ter dois LT. Um deles está com problema, mas eu não sei qual é. Então, com a identificação numérica, eu consigo saber qual realmente está com problema, porque eles estão localizados em locais diferentes. Tá? Todos vocês conseguiram fazer a identificação desses instrumentos, desse exercício aqui? Alguém teve alguma dúvida, algum problema com esse exercício? Professora, só fiquei na dúvida ali, que a senhora botou ali, que a senhora botou, achou a malha 3, que eu não entendi ali. Tá. Sempre que eu tenho a questão dos números, os dois primeiros números vão identificar a área. Tá. E os restantes vão identificar a malha. Então, se eu tiver tá bom, um tá. ou dois, é a identificação da malha. Então, todos esses têm os dois primeiros números iguais. Então, quer dizer que todos eles estão localizados na mesma área, que é a área 10. O que diferencia eles é a malha. 2 deles estão localizados na malha 3 e 2 deles estão localizados na malha 4. Tá ok. Entendi. Se não tiver indicador de malha, é malha única? É malha única. Tá. Pode acontecer, né? De vir só os dois primeiros números. Pode acontecer. Pode acontecer de não vir número também. Eu só tenho uma área na minha empresa e uma malha. Aí não precisa, né? Aí não precisa fazer identificação.
Ô, professora, Diga. e como é que tu determina aquela derivação que tem ali do 103 para o 104? Aqui, os dois estarem... Dois equipamentos juntos? Dois equipamentos juntos. Isso. Que são dois equipamentos que estão localizados em painel, né? Só que eles estão localizados no mesmo painel, só que um vai alimentar uma malha e o outro vai alimentar outra malha. Tá, mas no caso, dentro então, desse painel teria uma derivação da malha, né? Não do instrumento. Ou fora Isso. do instrumento, fora do painel. Não. Mais de um circuito? Não, dentro do painel tu vai ter esses dois instrumentos, um registrador controlador de nível e um transmissor controlador de nível, tá? Tu vai ter essas duas informações. O que acontece por trás disso? Como eu tenho dois sistemas diferentes de nível, tá? Nesse caso, eu vou estar medindo a informação desse primeiro aqui, da malha 3, tá? Registrando essa informação no LCR 103. E esse LCT, ele está ligado, conectado ao meu LCR, só que ele vai estar transmitindo a informação para uma segunda malha. Ou coletando a informação também? Não. Não, é que esse aqui é um transmissor, né? Ah, tá. Então, dentro do painel, eu vou ter esses dois instrumentos que se encontram ligados, só que esse LCT aqui, ele faz a função de pegar a informação da parte do sistema da malha 3 e enviar essa informação para o sistema da malha 4. Esse aqui já, como é maior, para quem está no celular, eu acho que vai ficar ruim de ver. Vou escrever do lado aqui. Para quem está no celular, tá ruim de ver, né? É, fica meio ruim de ver. Tá horrível mesmo. Eu vou colocar aqui as tagzinhas para vocês. Ô, professora, o que é aquele quadradinho que tem no primeiro ali? É um FT. Que é uma raiz, que é um X,
Oi. Aqui vocês vão ver a questão do sufixo, tá? Tem vários instrumentos localizados no mesmo, na mesma área. Aí tem duas malhas diferentes, mas também tem instrumentos iguais. E aí, por isso, a gente tem o sufixo tanto A quanto B para identificar esses instrumentos. Acho que identifiquei todos, mas qualquer coisa, só perguntar. Se quiserem que bote em alguma tabela, é só avisar, tá, pessoal?
Eu ainda tô copiando. Uhum, Eu tô tranquilo. copiando.
como tá o andamento aí, pessoal. Tentando fazer aqui, professor. Tá, se quiserem que vá para alguma tabela, é só avisar.
Vou começando a... E professora, Oi. uma dúvida. A FIC geralmente são dois instrumentos, na realidade. Seria um controlador e associado junto uma válvula que controla a passagem de algum fluido, a vazão, na realidade. Não, o FIC é um instrumento só, é um controlador indicador de vazão. Não, porque... não. A gente, na realidade, tem a FIC ali, quem controla ela, quem manda controlar a passagem seria o operador. No caso, como a gente está falando de um controlador, esse processo é automático, né? Tem um tipo de controle lá, e aí, dependendo da situação, ele vai atuar ou não no processo. Sim, sim. Mas vai funcionar de forma automática. Nossa, peraí, deixa eu ter que excluir aqui, senão não vai dar para entender nada. Tá, então falando primeiro dessas três quadradinhos que tem aqui em cima, então o FT, a raiz quadrada e o X. Tá? Se a gente for consultar a tabela lá, quando a gente tem o FT, significa que ali tem uma função de tempo. Quando a gente tem o X, é uma multiplicação, e quando tem a raiz, significa que tem uma extração de raiz quadrada. Então, no caso desses três elementos aqui também é um X, são essas a identificação. Função do tempo, extração de raiz quadrada e multiplicação aqui e aqui. Tá?
Esse primeiro instrumento, o FY 2901B, tá? Então, a gente tem aqui que a área é a 29, né? A malha é a 1, e nesse caso, ele tem o sufixo que é o B, tá? E ele é um relé de vazão, porque o F quer dizer vazão na primeira letra, e o Y na segunda quer dizer relé. Aqui, espera, a tabela. Ah, mas ele pode ser um conversor ou um solenoide também. Sim. Aí vocês vão perguntar, como é que eu sei? Bom, aí dependendo do sistema, né? Em questão, vocês vão ver qual que vai se encaixar melhor, tá? Como a gente não sabe o funcionamento real dos sistemas, às vezes fica difícil definir. Então, se vocês tiverem dúvida na hora da realização do teste, vocês podem colocar essas 3 opções, e aí eu vou entender que vocês sabem que é uma delas, mas que como vocês não têm o funcionamento todo do processo, vocês não conseguiram definir, mas na maioria das vezes a gente consegue. Então, não é só esse FY que a gente tem 1, 2, 3, 4 FY, tá? O que difere deles? Todos eles estão na área 29, tá? Só que 2 deles estão na malha 01, aí tem a diferenciação do sufixo B para o C, e 2 deles estão na malha 02, e aí difere o sufixo A para o sufixo B, tá? Vocês podem ver que todos eles têm ligação de entrada e saída por software, tá? Exceto esse aqui da ponta, que ele também tem uma ligação tanto de entrada quanto de saída, tá? A gente não tem a seta, não tem como distinguir isso. Ele tem um sinal elétrico nele também, tá? Os outros, todos é ligação por software. Então, aqui, os 4 FY, aí depois, indo aqui para baixo, a gente tem o A e C, então, e aqui é 2911, então ele também está na área 29, só que a malha dele é a malha 11. Como ele tem o quadrado e a bolinha, tá? Quadrado, a bolinha. Ele é um instrumento compartilhado que está localizado no painel. Isso eu comentei que quando a gente fala de controlador, geralmente, em 99% dos casos, ele está no painel. Ele tem sinal de entrada e saída tanto por software quanto elétrico. E ele é um controlador indicador de análise. Tá aqui as informações dele. Depois nós temos o FIC, que está localizado na área 29, na malha 02, tá? Ele também é um instrumento compartilhado que tá localizado no painel, e ele é um controlador indicador de vazão, tá? Tanto entrada e saída pode ser ou por software ou elétrico, tá? Aqui do lado nós temos um FT, então o F na primeira letra é vazão e o T na segunda letra é transmissor. Então temos um transmissor de vazão. Nesse caso, ele é um instrumento discreto, tá? Que está localizado no campo. Tá? E ele também está na área 29, na malha 02. Tá?
Depois, tem todas as respostas aqui, tá? Eu vou mandar para vocês depois. O FT já foi. O TDT. TDT é esse aqui, que é um transmissor diferencial de temperatura, tá? Que tem sinal de entrada e saída elétrico. É um instrumento discreto montado no campo. E a área dele é a 29 e a malha dele é a 10. Tá? Depois aqui a gente tem um LT, que é um transmissor de nível, tá? Que também tem sinal de entrada e saída elétrico. Ele está localizado na área 29, a malha 20, e também é um instrumento discreto montado no campo. Ele está ligado a um LIC, então um controlador, indicador de nível. Por ser um controlador, ele tá no painel, né, e é um instrumento compartilhado. A gente tem aqui o quadradinho na volta dele. E o sinal de entrada e saída desse controlador é um sinal elétrico. Ele também está localizado na área 29 e na malha 20. Só falta, acho que esses dois. Esses dois aqui, que é o AT e o AE, ambos localizados na área 29 e na malha 11, tá? Também os dois recebem sinal de entrada e saída elétrico, só que o AE, além de receber entrada e saída de sinal elétrico, ele também tem uma saída, tá? E aqui tem o sinal da seta, que foi o que eu falei para vocês, quando tem o sinal da seta a gente tem que levar em consideração. Ele também tem uma saída, um sinal de suprimento, porque é uma linha contínua, tá? O AE, então, é um sensor de análise e o AT é um transmissor de análise. Acho que eu falei de todos. Mas, como eu disse, tem a identificação aqui, essas postas no exercício. Mas, se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Não pegou algum ou não entendeu algum, fique à vontade que eu respondo. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, era isso que eu tinha para hoje. Eu já fiz a chamada enquanto vocês estavam fazendo os exercícios. Tá? E amanhã eu vou passar para vocês alguns exercícios para vocês resolverem, depois a gente corrige. Eu peço que vocês tenham, porque não tem como eu ficar trocando do exercício para as tabelas, então eu já mandei as tabelas, peço que vocês tenham acesso a elas para poderem resolver os exercícios. Tá? Se ninguém tem nenhuma dúvida, era isso que tinha para hoje. E aí eu vou encerrando a aula, então. Tá certo? Boa noite. Tá certo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite.